5 do livro Primícias do Reino, intitulado Mancebo Rico. Esse tema a gente já ouviu falar sobre o moço rico, né? Sempre o moço rico, mas a Amélia ela traz assim uma diversidade linguística para que a gente também amplie o nosso vocabulário. Então ela traz o termo mancebo, que também significa moço, né? Jovem. E fazendo um apanhado geral desse capítulo 5, gente, eu nunca vi capítulo tão atual. Vocês sentiram isso? Tão atual, tão assim, cheio de informações de agora, do mundo de agora, esse mundo conectado, esse mundo assim, de valores que estão na superfície, esse mundo com necessidades imediatas, esse mundo ainda materialista e materializado, com muitas concepções do espírito, né? Ainda fugidias, mas vibrando pelo lado material. E ao mesmo tempo, é um capítulo que nos faz assim, perceber que Jesus nos convoca. É um convite, sabe? É um convite que é um convite do agora. Agora. E a palavra que vibra nesse capítulo é agora. E quando a gente fala de agora, é agora mesmo. Porque vivemos o tempo todo desconectados do agora, se a gente for parar para perceber. Porque tudo acontece agora. O que aconteceu ontem já passou e foi o agora de ontem. Sim. O que acontecerá lá na frente é o agora daquele contexto. Então tudo vibra e acontece e é realizado no agora. Existe até um livro muito interessante de ele é um terapeuta, né? O Poder do Agora. Você me falou que você estava lendo, não foi? Na época ele foi um best-seller, né? Tem mais ou menos uns 20 anos que ele estourou assim. O Poder do Agora, muito interessante. E aí depois do Poder do Agora, surgiu uma terapêutica de meditação chamada Mindfulness, que é justamente para trazer a gente para o agora, ou atenção plena, né? Até na nossa profissão, né, na nutrição, trazer a atenção plena para o ato de se alimentar, coisa que a gente perdeu. E aí quando eu me rememoro a infância, na época lá em Feira de Santana, na época da minha avó, que eu morava com a minha avó, eu percebia que as pessoas viviam agora, almoçavam juntos, aí depois do almoço tinha aquele descanso, não, sua avó está descansando, está lá abaixo, era a sesta, né? O comércio fechado, não tinha um horário assim, o comércio ficava fechado e depois reabria. Aqui não. Aqui dentro não? Não, lá no passado. No passado acho que tinha isso sim. Não, tinha sim. Quando eu cheguei pra cá, na hora do almoço tinha um monte de... Passado, bem passado. Não, 5 anos. Mas eu falo lá, 5 anos passado. Eu nunca ouvi falar disso. Não, de fechar o comércio? Aqui em Conceição? Não, eu não posso fechar tudo, supermercado, banco, blá blá blá. Mas as lojas menores, eu passava, estava escrito almoço, volto já. E né? Tinha que ter almoço, volto já, é quando não tem quem fica na hora do almoço, é almoço, não é eu acho que antigamente vocês até hoje fechavam. Viver o agora num mundo assim, tão imediatista, de mensagens instantâneas. Gente, até pouco tempo a gente tinha telefone fixo em casa. E agora é tudo instantâneo. E a gente tem a tendência de responder instantaneamente. Então estamos realmente acelerados. Então é muito desafiador. E aí quando chega Jesus e pede, convoca ao mancebo rico que a gente traz para a gente, porque todos os ditos e feitos de Jesus a gente tem que se perguntar assim: quem
mancebo rico. Em que contexto? Quando? Né? Onde? Então a gente tem que trazer o Evangelho, tudo que tem no Evangelho é proposital. Tudo, não tem nada na história dos ditos e feitos de Jesus que seja um acaso. Então, quando a Amélia pinta o cenário da natureza, é proposital. Quando ela diz que é março, que é de tarde, que é de manhã, é proposital. E aí a gente tem que pegar essas informações e trazer para a gente. Então, eu, neste momento, sou um mancebo rico. Nós fomos Nicodemos a semana passada. Hoje, nós somos um mancebo rico. E a gente tem que se perguntar como é que essa mensagem que a gente vai ler agora está vibrando dentro de nós, né? O paralelo com a nossa vida. Pegar essa mensagem e fazer todos os links, os insights e conexões com a nossa vida. É assim que a gente precisa entender, né? A Amélia e os ditos e feitos de Jesus. Maravilhoso isso. Hoje, a Mansão do Caminho publicou um videozinho com Luziane Bahia, né? Querida, né? Amiga. E Luziane estava falando do último livro de Amélia. É o último. Pela mediunidade de Divaldo Franco, que o nome é O Essencial. Então ela trouxe essa série evangélica toda e o nome do último é O Essencial. O que é o essencial, gente? O que é essencial? Necessário, é o mínimo. É o necessário que a gente precisa para viver satisfeito quando a gente fica ambicionando coisas. Tudo que sobra é o tempo da gente o que fazer com. Tem aquele filme Menino Novo. O eles cantam assim, eu só uso o necessário, o extraordinário é demais. Só o necessário é o essencial. O essencial é o necessário, que é o mínimo. A gente não precisa de muita coisa para viver. A gente que inventa, né? O essencial. Não, na verdade, não estamos vivendo o agora porque a gente está almejando o que não é essencial. O que não é essencial. A gente corre atrás de coisas a mais. O essencial, a gente não tem mais esquece que o objetivo, a felicidade, ela não está lá no fim do túnel. A felicidade ela está no caminho. A gente esquece, fica buscando não sei o quê. É porque nós, seres humanos, a gente tem desejo. Quando a gente faz aquele desejo, já pinta o outro lado. A gente está sempre buscando. A gente não consegue viver o agora, sabe? Então é sempre, você quer uma coisa, aí você consegue aquilo, conseguiu aquilo, aí você a cabeça já começa. Estar agora é estar inteiro aqui. Porque a gente pode estar aqui de corpo presente só. E a cabeça está amanhã eu trabalho, não. E aí pegar essas coisas, dizer, botar na caixinha que deve botar, que não é de agora, e estar aqui agora. Por quê? Jesus se apresenta para a gente em diversas situações. E quando um grupo inteiro se reúne para falar sobre Jesus, para rememorar a vida de Jesus, ele mesmo diz que bastava 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente, né? Vibrando o essencial. Se o essencial é que eu não preciso de outras coisas para compreender a vida que deve ser vivida, porque se ele é roteiro, ele é modelo e guia da humanidade, o que está faltando para a gente internalizar isso? O que falta? O que está nublando a nossa vista para a gente compreender que Jesus é o essencial e é modelo e guia da humanidade? A humanidade sou eu, a humanidade é você, ele é o nosso modelo e guia. Não teoricamente, a gente racionaliza demais, né? A gente é teoria demais, são palavras demais, mas vamos sentir isso. O que é que eu sinto quando eu digo que Jesus é meu modelo e guia?
é o que eu sinto. E o que eu sinto, todas as experiências que a gente sente são experiências que ficam, não é verdade? O que a gente sente cria memória e fica. E aí, a Amélia faz aqui, ela bota um asterisco e ela dá aqui os 3 evangelistas que citaram essa passagem. A gente não pode esquecer os evangelistas. Marcos, Mateus e Lucas descreveram essa passagem aqui. Provavelmente porque eles viram, né? Eles estavam na cena, né? Eles viram. Então, assim, o momento era de profunda significação. Sabia, por estranha intuição, que um dia defrontaria a realidade e o encontrava agora. Então, um mancebo rico, um moço rico, um jovem, ele sabia no íntimo dele que isso ia acontecer. É essas intuições que a gente tem, essa sensibilidade que a gente tem. Saber que vai chegar algum momento e quando a coisa acontece, gente, eu sabia que isso ia acontecer. Vocês já viveram isso assim? Né? Muitas vezes, né? Tinha certeza que isso ia acontecer. Eu tinha certeza que eu ia passar por essa experiência. Porque quando Então, eu eu te avisei, né? Eu te avisei. E então, quando a gente se sai do corpo, né? Todas as noites a gente desdobra, a gente se afasta do nosso corpo físico e a gente vai ter outras experiências semi-libertos, que é onde os nossos amigos espirituais nos dão instruções, é onde a gente encontra a família espiritual para trabalhar. Aqui já não basta não, né, amiga? Não. Saindo, a gente continua no tererê, né? Se movimentando para fazer a coisa acontecer. E quando a gente retorna com aquelas reminiscências. Aí vem Marcinha, eu tive uma ideia. Essa ideia já estava lá, ó, tá no projeto da coisa. Boa noite, amigo, vinha chegando. Tá no projeto da coisa, a gente já falou sobre essa ideia. Aí Marcinha vem e compartilha com Norma. Aí Norma é mesmo. Sabe que eu acho isso também? E a gente vai pegando o projeto celeste e vai trazendo esse projeto celeste para o físico. É assim que a coisa funciona. Então o mancebo rico já sabia que isso ia acontecer. Que ele ia ter o encontro da vida dele. Né? Aqui a Amélia, ela traz a perspectiva dele. Ela vai narrando, mas ela vai falando como se ele estivesse pensando, como se ele estivesse refletindo, né? No ar abafado do entardecer, serenavam as ânsias da natureza. Olha novamente, quando? Era novamente no entardecer. Como a gente viu que o Sermão do Monte, né? O Excelso Canto foi no entardecer. Então esse encontro foi no entardecer também, né? A natureza ela está se recolhendo. Eu acho muito bonito no entardecer, quando a gente observa os pássaros voltando para os ninhos, para as árvores, e que eles ficam naquela agitação toda, né? Se organizando para depois eles se recolherem. Aí aquele silêncio. De repente, o que era agonia, canto, vários cantos ao mesmo tempo ficam em silêncio. Então a própria natureza fala para a gente. A natureza se recolheu para que esse encontro acontecesse. Não foi necessário entardecer, né? O apelo pairava vibrando em derredor. Olha essa frase. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Essa frase, ela é repleta de simbolismo, né? Repleta de simbolismo. Como é que vocês compreendem essa frase? Diz aí.
assim na materialidade que nós encontraremos paz, aconchego, porque aqui tudo é transitório. Você falou do agora. O agora é aquele estágio que você está vivendo que não pode mudar o passado, porque ele já passou. E nem vai poder alterar, mudar o futuro, a não ser que você viva naquele momento, que você traga todos os seus ensinamentos, todas as coisas que você já colocou na sua bagagem espiritual a serviço daquele momento. E você enxergue o que você está vendo, está vivendo com este olhar, naquele momento, que é realmente uma grande dificuldade para o homem de hoje. Estamos em busca, a gente quer uma roupa nova, comprou, eu tenho que pagar, então eu tenho que trabalhar mais para poder pagar, eu quero uma TV nova, saiu um lançamento, eu quero. E o homem está vivendo em busca do que é material, ele está lidando com o que é material, ele não sabe abrir mão do que ele tem, né? Do material, neste momento, para respirar, para refletir, para vivenciar aquilo que já nos foi dado. Para viver o menos e mais. Com certeza. Às vezes a gente tem que pensar nessa frase. Esse capítulo ele me fez uma coisa aqui, porque lá na frente ele vai falar assim, então material é fácil, né? Eu gasto fácil e tal. Realmente eu acho que a gente tem o dedo de entregar tudo que tem que mandar, isso é fácil. Isso é facinho. Às vezes fala assim, não vou dar meu carro, não vou dar minha casa, não vou dar meu dinheiro, não vou dar nada. Você não dá porque você tem orgulho, você tem o poder, você quer ser. E quando a gente não tiver isso, fica fácil, né? Dar uma tarefa, ela dá de si. Agora dá. Dar de si mesmo. Porque a gente só está agarrado à matéria por conta do orgulho, por conta do egoísmo, a vaidade, o poder, que a gente se atinge um do outro, O apego, trabalhar, as pessoas têm. Aí a gente se agarra na matéria, todos. Né? Ao dia que a gente aprender a se soltar o orgulho, né? ser humilde, né? Cara, vai ficar fácil isso. É lá que queremos chegar. Tudo histórico, né? Isso eu refleti no final, quando ele fala assim, pô, beleza, não tem problema. Mas engraçado que a gente falou semana passada, né? Que todas essas personalidades que tiveram encontro com Jesus, nem todos, mas esses impactantes, eles têm eu ia fazer essa pergunta. né? Qual a semelhança que tem Com Nicodemos Nicodemos. e o parceiro? Deixa eu ver. Né? Assim, cara, me veio muito, eu estou vendo aquele filme toda hora. Assim, como que nós temos um encontro com Jesus sempre que a gente fala assim, não, não é problema, cara. E a gente fala isso toda hora. E olha o que o jovem diz. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como duas estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Então é como se pegasse duas estrelas, né? Colocasse nos olhos. E o magnetismo de Jesus, né? O magnetismo que impressionava. E olha outra frase, tinha sede de paz. Não é a gente? Sempre a gente. A gente sempre fala isso, né? É paz, é o desejo de paz. Mas que paz você quer, né? Porque pra gente querer, a gente tem que se submeter, né? Porque a vida é a mão dupla. Tem uma música que eu gosto muito. A gente precisa entender o que é paz. Que é a música do Rafa.
com a paz que Qual você é a quer. paz? Qual é a paz que a gente busca? Que eu quero Geralmente, busca a paz conservar. para todo mundo, né? Para tentar ser feliz. Qual a paz? Né? A gente busca a paz do mundo, porque essa é oscilante. Né? Está muito feliz, está muito triste, está com problema. A paz do Cristo, ela é serena e ela, né? Eu convivo do Cristo, né? A serenidade, o amor. Você falou uma coisa, Lúcia, a paz do Cristo. O que é a paz do Cristo? É vivenciar o Evangelho O Evangelho na íntegra. é o que o Cristo É a fala. paz, é você ter a sua consciência tranquila, né? Como Santo Agostinho nos ensinou, né? É você fazer a avaliação do que você viveu durante o dia, à noite ao deitar, e você ter a consciência de que você viveu bem, você está de acordo com o Evangelho. O mundo andar. Uma frase não sou E paz, gente, paz não é isso aqui. Paz é consciência. Paz é também ação. Paz é não omissão. Porque quando você é chamado para um posicionamento, que é um posicionamento que vai interferir na sua vida, na vida do outro, vai causar mal a alguém, você precisa se posicionar. sem estar unido. Hã? Sem estar unido. Como assim? Não ouvi. Você precisa se posicionar, mas sem estar unido. Sim. Né? Seguro. Se você estiver unido, Seguro. né? Não com violência. Vamos É ver. posicionamento do sim, sim, não, não. Não é ficar em cima do muro. A gente sempre fala, quem fica em cima do muro é pusilânime. É aquele que quer ir com quem está ganhando. Quer estar bem na fita. Né? Isso é ser pusilânime. Porque você não quer ferir a sua vaidade, porque está com medo de perder interesses ilusórios. Que ficarão aqui na frente. Né? Paz é ação. É aquela sensação. Joana tem uma definição de paz. Paz é a sensação do dever cumprido. A consciência tranquila. A consciência tranquila. É quando você coloca a cabeça no travesseiro e faz uma análise. O que eu fiz hoje? O que eu doei hoje? O que eu perdoei hoje? Onde eu estava que não fomentei a guerra? Porque a guerra não é só essa que a gente vê de tiro de canhões, metralhadoras. A guerra é aquela coisinha de espetar um ou outro, de como se conduzir mal diante de uma situação para ficar bem, que o outro fique mal. Então você tem que chegar na hora do sono, na hora da sua oração, ser verdadeiro. Você faz uma análise do que você fez, do que você tem feito. Peça ajuda, porque ser humilde é tudo que Jesus precisa de nós. Que a gente tire a roupagem do orgulho, da empáfia, da vaidade, do egoísmo, porque às vezes a atitude é pequenininha, mas o tamanho do egoísmo e da vaidade, do orgulho ali é imenso. E quando a gente se despe disso, a gente consegue fazer uma análise da gente. E a gente, após a análise, como não somos perfeitos, a gente, ao final da análise, a gente vai descobrir uns pontinhos que não estavam de acordo com aquilo que a gente gostaria de colocar na nossa paz. Então, seja humilde para pedir auxílio. Peça auxílio. Às vezes, o seu problema não está no hoje. O seu problema está lá atrás, mas te acompanha. A gente não pode esquecer disso. Quantas vezes erramos em prol de nós mesmos, justamente por isso, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, por tantas outras situações. Nós matamos o amor e batemos palmo para tudo que não deveria ser. Sem contar que o outro que está na nossa frente está recebendo todos os dados, todas as dores. O outro fica.
você vai, mas você não sabe na sombra se ele te acompanhou ou não. E para você ter paz, até nessa situação, a gente precisa curvar os joelhos em terra e ter a humildade de pedir perdão, né? E pedir auxílio. Mestre amado Jesus, que é o farol de amor e de caridade nas nossas Para vidas. nos apontar no roteiro, né? E aqui ela diz: sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio o seu coração. Eu não sei vocês, assim, eu gostaria de também ter esse retorno, mas eu já tive essa experiência aqui, de estar com a vida em algum momento que muitos gostariam de ter, sabe? Sem muitas necessidades que muitas pessoas já têm, mas olhar para mim e andar com o oco aqui. E quanto mais eu tentava preencher esse oco, mais oco ele se tornava. Era como se fosse um poço sem fundo, né? E aí que vem as fugas, as compensações com o que o mundo oferece. Muitos têm essas compensações na bebida, na drogadição, né? Por que o tema dos adictos, né, da adição com drogas, nos sensibiliza muito, né? Porque até muito pouco tempo atrás, a palavra marginalizado é uma palavra bem estigmatizadora, né? Fulano é marginal. Como é pesado isso, né? Ele é marginal e nós somos incluídos. Então ele está marginal. Ele lá, eu cá. Né? Até pouco tempo atrás, alguns programas de televisão eram programas de televisão pesados. Marginal é colocado como bandido. Né? A margem. Marginal é excluído, como se fosse excluído. Ele era colocado como bandido, mas marginal é bandido. Alguns programas de televisão de domingo, por exemplo, né, que eram programas infantis, tidos, né, infantis, tipo os Trapalhões, por exemplo. Se a gente for pegar e assistir novamente alguns episódios, a gente vai ver racismo, homofobia. Tem pessoas que só colocam situações que aconteceram na televisão que se fosse outro dia não passaria. Eu acho que depois eu comecei a conhecer um pouquinho do espiritismo, ter alguma significância na minha vida, eu comecei a ficar meio marginal, marginal da sociedade. Para algumas coisas, né? Com certeza. Você se coloca mais distanciado. A gente não consegue mais normalizar algo que nos é apresentado como normal ou normótico. Não tem mais como assim, é como se fosse um caminho sem volta. Você pode até estacionar e achar que está parado. Você pode até fazer essa... Mas o que você já caminhou, o que você já aprendeu, o que você já internalizou, vai te acompanhar no processo. E aqui ele tinha uma vida vazia. Confrangia-se. É o que aconteceu com o Saulo. Sim. De tudo, Poder, poder. né? E chegou um momento que se rendeu. Mas ele orava aqueles cristãos, né? Que iam ser crucificados e eles eram velhos, né? Tinha uma segurança, tinha segurança. E olha como ele tinha de tudo, né? Ele repousava em leito de madeiras preciosas, incrustado de ébano e lápis-lázaro. Ébano, as pedras preciosas, lápis-lázaro é uma pedra azul belíssima. Imagina uma madeira toda incrustada de pedras preciosas, gente. Né? Se banqueteasse em repastos opíparos, ou seja, uma mesa farta, né? Cuidasse do corpo com massagens de óleos e ungüentos raros,
envolvendo em tecidos de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas e ouro, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz, faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. E aí, quando a gente faz um paralelo para o que as redes sociais estão nos ofertando, né? As pessoas exibindo uma riqueza, um glamour, uma coisa louca, e aí a gente enfraquecido, né? Achando que aquilo ali é o que vale, comparando a nossa vida com a vida dessas pessoas que enriqueceram de uma hora para outra, tem uma vida, né? E aí os nossos jovens estão tendo essas pessoas que são chamadas influenciadores como modelos de vida, sendo que o único modelo a gente sabe qual é. Olha como é desafiador o contexto, né? E aí o mancebo rico traz essa personificação. Pessoas fugindo. É óbvio que a gente, né? A gente quer estar bem. Nosso corpo físico a gente quer manter ele ajeitadinho, né, gente? É o nosso carro, é o nosso veículo, né? Então a gente faz de tudo para manter ele ajeitadinho também. Como diz Chico, a gente não vai agredir ninguém, né? A gente quer manter direitinho, quer conservar. É o carro que faz a gente se movimentar para viver no mundo, né? Mas aí as pessoas hoje estão modificando completamente, né? Tudo, modificando tudo, se tornando outras pessoas completamente diferentes, né? Um apelo muito grande para isso, porque é um vazio, falta de um sentido existencial. Estamos adoecendo porque não temos um sentido existencial, não temos um para quê, o para quê de se viver. Não tem. Muitos acordam robotizados. Acorda, vai trabalhar, come, dorme, e assim os dias vão seguindo, sem uma perspectiva nova, robotizados. E isso assim, a gente precisa ter essa visão, essa análise, para fazer um paralelo com a nossa vida, para que a gente possa crescer com essas lições. E aí, olha o que ele diz: agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. Ele sentiu o impacto do encontro com Jesus, né? E ele era um atleta, conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer no corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações, se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento essa necessidade, não que desejasse a tranquilidade aparentosa dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos, ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava a integração harmoniosa, mas não sabia em que. Quando, ainda na universidade, que a gente estudou alguns distúrbios alimentares, um deles era vigorexia. A vigorexia são aquelas pessoas que têm compulsão por malhar. E aí, malham, porque a gente fica endorfinado, é bom a sensação, né? Questão de neurotransmissores. Mas isso acaba virando um desvio de compulsão. Tudo que é compulsão, que a gente usa compulsoriamente, é porque falta em nós. Quando a gente come compulsoriamente, a gente está buscando em quê? O que no alimento? Está faltando em nós, né? Então, exercício físico, você pode dizer, fulano é super saudável, como ele está ali, né? Todos os dias na academia. Será mesmo? Será que a ida é para realmente fazer o corpo ficar legal? Ou será que é uma fuga? Né? Será que é um distúrbio? A gente precisa se conhecer. A gente precisa
precisa se avaliar e ver onde é que está indo as nossas intenções na vida. E aí ele diz: a meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito, né? A meiguice e a ordem. Vocês conseguem entender o que é meiguice e ao mesmo tempo ordem? Né? A disciplina. Mas a meiguice e a ordem, Uma leveza junto com a energia, porque a ordem, a energia está ligada com a energia. Com a energia da palavra, que é a energia que se passa. Então tem a ver isso daí junto. tudo junto. Era como Jesus falava para ele, né? Interiormente gritava: irei contigo, Senhor, mas muitos de nós já fizemos concessões no passado. Eu sei que agora a gente está aqui, mas a gente já fizemos concessões. Eu vou frequentar o centro, mas agora eu não tenho tempo. Deixa quando eu me aposentar. Quem já ouviu isso? Eu escutei, não. A gente já ouviu, né? Agora não Mas dá. todo mundo que eu ouvi que ia fazer isso quando se aposentar, ninguém veio. Ninguém veio. Todo mundo que eu ouvi falar isso. Eu também. Quando Eu me penso que aposentar, quando a eu vou gente fazer tal coloca uma coisa. condição, quando a gente coloca uma condição para fazer alguma coisa, você acaba não fazendo aquilo. Porque na realidade você ainda não está pronto para fazer aquilo. Você não tem vontade. O que falta? Vontade. Sabe? Mas aquela vontade que movimenta você. Aquela vontade que faz você agir. Né? Não é a vontade só o ideal, idealizar a vontade, é você se movimentar, é você agir, você praticar. É essa vontade que É eu ação, falo. é ação. Porque quando você tem vontade, você arruma tempo, você arruma hora, você se organiza, se reorganiza, você faz tudo. Não, o que é prioridade hoje na minha vida? O que eu quero trazer para mim a prioridade? Qual a prioridade da minha vida hoje? É isso que a gente tem que pensar. O que eu quero, o que eu preciso hoje para minha vida. Então eu vou me adequar para isso aqui. Não vou deixar de fazer nada do que eu vou fazer, mas eu vou me adequar para isso. Porque o mais é o nosso sabotador. O sabotador que existe em nós. A gente se sabota o tempo todo sem saber, sem perceber. Está se sabotando. Colocando condições para tudo. Não, e outra coisa, quantas vezes na minha vida eu tive que, eu realmente coloquei, durante anos na minha vida eu coloquei a casa espírita. Não tem hora, não tem. Eu deixava de fazer coisas, porque quando você quer fazer todas as coisas que você quer, e inclusive não dá, porque o tempo não dá. Tem uma série de tem épocas da vida da gente que tem coisas para fazer que você tem que escolher as coisas que você tem que fazer. Então você deixa de fazer outras coisas para fazer o que te convém, que é melhor. Não é o que te convém, é o que faz você se sentir mais vivo, que te ilumina mais, que te estimula mais. Sempre é isso aí que dá um sentido, dá um sentido. Então, eu penso que eu não deixo de fazer outras coisas para estar aqui. Entendeu? Não, eu escolho estar aqui. Pois é isso aí. Eu escolho estar aqui. Eu deixo de fazer. Entre fazer outras coisas, eu escolho estar aqui. Eu não deixo de fazer outras coisas. Eu escolhi estar aqui. Porque se eu quisesse fazer todas as coisas, não daria tempo para eu estar aqui. Gente, se a gente procurar motivo, A gente vai achar. A gente vai achar. Porque tipo assim, Até sem procurar. As Tem pessoas- dia que a coisa embola Sim. tanto. isso. Quando você vê, não deu. A gente fala muito. Mas aí é que vem a persistência, entendeu? A real vontade. Não, eu vou
eu sou teimosa, eu vou, sabe? É a persistência. Eles falam também muito em fé raciocinada, na lógica da coisa, né? E a gente olha, às vezes quando eu falo isso, a gente tem que estar aqui numa encarnação que vai assim, 100 anos. Né? A gente está vivendo aqui esses 100 anos aqui, na matéria, acumulando, fazendo coisas, construindo, né? Comprando carro, construindo casa. Né? Nós temos uma vida eterna aqui, que é a espiritualidade. A gente sabe que vai acabar esses 100 anos aqui, nós temos que passar para a vida espiritual. Mas a gente só se prepara para ficar aqui porque a gente não vai levar. E aí, nessa assim, o que eu coloco no meu tempo? Quanto eu gasto no meu tempo para me preparar para esta vida eterna? Aí você só fala assim, ó, você só fala assim, ó, vou direto pro lodo. Não é direto pro lodo. É tipo assim, se eu tenho uma vida eterna na espiritualidade, aí eu estou me preparando para ela. Eu estou me preparando para quê? Para a matéria, coisa que eu não vou levar e nem vou aproveitar na vida espiritual. O que nós estamos fazendo aqui é se preparar para a vida espiritual, né? Que é eterna, que é a pessoa verdadeira vida. Você falou uma coisa assim, a gente racionaliza. Espero que eu esteja entendendo. Está longe disso, mas nós já estamos aqui. A gente racionaliza demais as coisas e acaba perdendo o significado do essencial. E quando a Amélia traz aqui a natureza e tudo mais, ela traz a simbologia das coisas. Ela diz assim: uma roseira de flores rubras que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudida pelo vento, desgarrou-se e as pétalas da cor de sangue caíram aos pés junto dele, junto de Jesus, no alpendre como sinais. Jung chama isso de sincronicidade. Né? Sincronicidade são as percepções que a gente tem. A gente acessa o nosso conteúdo do inconsciente, o nosso baúzinho, que a gente não colocou ainda ele para fora, está lázinho. E aí esse conteúdo, a gente emerge por causa de alguma coisa, e aí quando a gente observa ao redor, a gente linka o acontecimento, a palavra de alguém, o que a gente vê, com um conteúdo importante que a gente acessou, e aí a gente tem um insight. Isso é sincronicidade. Psicologia analítica, tá? Gustavo Jung, é o que a Amélia está trazendo aqui. Então essa rosa vermelha que caiu no chão junto de Jesus é um sinal do que ia acontecer depois. E aí Mari não está aqui, estava até transmitindo online, mas descarregou, ela estava assistindo. Descarregou. E aí, Mari falou que na vivência lá na Cambotinha, que ela fez a argila, representando a mãe dela, e a argila se quebrava. E era uma representação do que ela estava vivendo. Era um sinal, né? Graças a Deus está mudando esse contexto. Mas isso aqui foi um sinal. A gente vive tão racionalizado, tão assim, né? E esquece de tudo ao nosso volta. Eu fico atenta a tudo. Eu aprendi a fazer isso. Eu não era assim. E a gente vive no automático. No automático. Então a gente não consegue perceber. Não consegue. Que Deus está nos enviando sinais Respostas, o tempo inteiro. Pelos sinais do universo. Tudo ao nosso redor. O tempo todo a gente recebe respostas. Porque a gente pediu, e a gente pede, as respostas são dadas, pedi e obtereis, batei e abri-se-vos-á. Tudo que a gente pede de resposta a gente recebe. Só que a gente está tão, né? Seria mais feliz se a gente falar o que a gente percebe das coisas, o pessoal vai ficar com inveja. Não seria um palestra, vai chamar a gente maluco, vai. Teve um palestrante uma vez que ele falou que ele não pede mais paciência para Deus. Não pede. Porque são Porque ele pede paciência, Deus manda situações para ele praticar a paciência. Então agora eu não peço mais paciência também não, eu peço sabedoria. E aqui, gente, a
Aí vem a pergunta de Nicodemos, é a mesma pergunta. De onde o conhecia? Ele conhecia. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. Uma coisa linda, né? E aí, o que acontece? Desejou arrojar-se ao solo? Não. Percebeu que o estranho, Jesus, sorriu como se o esperasse, como se o amasse e poderia afirmá-lo. Né? Seus lábios se afiguraram selados. Ele lutava por quebrar aquele torpor, ele se sentia petrificado por aquele contexto. Né? E aí ele diz: permite-me primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que transfigurava, competir em Cesareia. Ele era um príncipe, ele tinha muitos privilégios, ia haver uma competição em Cesareia, que era um lugar, uma cidade portuária, muito conhecida, que foi toda reformada pelo rei Herodes, bonita, belíssima. E essa competição, ele investiu para competir, né? Ele foi treinado, ele comprou os cavalos, os melhores cavalos que tinha, ele dedicou tempo e ele achava que ele ali estaria representando Israel, porque outras pessoas, até o povo de Roma estava também observando aquela competição, viria, então ele estava na glória dele, né? No momento ápice que ele achava que era para a vida dele, a glória dele. E aí ele disse: não posso esperar, Jesus. O reino dos céus começa hoje e agora. Olha agora, gente. Hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aí olha o que ele diz. Ele tem consciência. Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada dos períodos das competições. Exercitei-me. Aí ele fala. Aí Jesus renuncia e segue. Jesus continua. Incisivo. Né? Aí ele, quem era aquele que assim lhe falava? Né? Que poder exercia sobre sua vontade? Aí ele diz: gostaria de fugir ou deixar-se arrastar? Estava perturbado, ignorada a sofreguidão o aniquilava. Aí, vencendo o irresistível temor, continua: não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que estes gastam muito facilmente. Isso era fácil para ele. Dar tudo isso era tão fácil para ele, né? Aí olha Jesus: dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventuras sem limite. É dar de si mesmo. Dar de si mesmo, gente. Né? A gente fala da caridade moral e a caridade material. Caridade material é fácil. Se articular direitinho, dá trabalho para a gente conseguir as coisas. Mas se a gente se articular direitinho, a gente consegue. Tá? Agora, a paciência, a tolerância, né? Isso aí, a afabilidade, né? Agir com doçura, serenar. Emmanuel, segundo esse menino, Gustavo Silveira, quem estava lá, a definição de paciência de Emmanuel qual foi? Repetir a mesma coisa 6 vezes sem se alterar. Alguém está ali, você repete 6 vezes. Aí é paciência. Toda vez que você for perguntar, a pessoa fizer a mesma pergunta, por 6 vezes, você não se alterar e responder da mesma maneira. Imagina, gente. Aí a gente consegue avaliar, gente, né? Nesse sentido. Aí quando vira e pergunta qual a sua idade, que lhe interessa a minha idade? Logo na primeira. Segunda, terceira. A gente está muito reativo. A gente está muito reativo. A gente está reativo para tudo. E aí ele diz, aí ele reflexiona, né? Que alto prêmio. Aí eu falei que ele tem consciência. Que alto prêmio. Que pesado também. Difícil lá de cima, né? Era muito jovem e muitos
e tudo. Aí sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentaram a vida toda. O rabi em silêncio aguardava e ele em perplexidade lancinava-se. Gente, esse diálogo para ele durou uma eternidade. Imagina Jesus na frente dele, sereno, esperando. E ele ali dentro, o coração, A serenidade de Jesus era a maior pressão em cima dele. Porque simplesmente não era Jesus que estava pressionando. Jesus botou todo o poder de decisão dele com ele mesmo. E o nosso pior inimigo somos nós. E Jesus sabia disso. Jesus sabia o que ia acontecer. Porque uma coisa é eu dar tudo que eu tenho. Outra coisa é eu me dar. Entendeu? Agora, As coisas assim, são valores completamente diferentes. Vocês esqueceram que existe uma coisa chamada livre-arbítrio? É isso aí. Né? O livre-arbítrio é esse poder que a gente tem sobre nós mesmos para decidir. Uma coisa, quando você fala assim, você tem que fazer isso, eu vou levar para você fazer isso. Se der errado, a culpa você, foi de quem me levou. Agora, quando eu vou, vai ser minha a responsabilidade de todas as coisas. Eu vivo porque aquilo. Nossa, talvez a gente, como você falou, tudo que a gente pede, a gente tem um retorno. Né? Ele pediu isso. Ele queria. Então, assim, quantas coisas não acontecem antes que a gente faz uma besteira, quantas coisas não acontecem, assim, aí Jesus falou para o cara, né? Que, pô, vem agora, você tem que começar agora, e a gente não escuta, né? Jesus falou no meio do discípulo todo que um ia trair, né? E aí quando o Judas chega perto dele, ele pergunta a Judas, né? O que você tem que fazer? Eu acho que com uma última chance, tem certeza que vai me entregar? Sim. É como se Jesus tivesse, sabe do livre-arbítrio, sabe da possibilidade. Mas ele não se velho. Mas está esperando. Continua esperando. Então é claro. É tipo assim, ó, cuidado com o que você dá a Deus. Deus pode te dar. Você está preparado para receber? E outra coisa, ele continua esperando e ele vai continuar. Não vai desistir. É essa a beleza. Ele não desiste. Ele não desiste, porque o poder do sino não é nosso. Desiste. Ele espera a nossa hora. Por isso que Deus dá para a gente quantas existências forem necessárias para a gente chegar a Ele. Mas essas existências são sinônimos de sofrimento, etc, etc. Porque o caminho de Deus é reto, mas a gente importa com tudo que é. Porque com ele, mesmo que a gente tenha todos esses comprometimentos que a gente sabe que a gente tem, com ele tudo é leve. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. É porque quando a gente se dá, gente, vamos concordar, para a gente se doar integralmente para alguém ou para alguma coisa, é claro que é leve, porque a aceitação, ela parte daqui. Então, eu vou porque eu quero. Eu vou ter essa experiência porque eu quero. E eu sei que ela é boa e eu sei que eu vou conseguir. Porque quando a doação significa tudo isso. A doação da gente para alguma coisa significa que a gente vai conseguir, que a gente tem fé, que a gente está seguro. A gente decidiu sair daqui. E a gente tem uns respingos do que é felicidade fazendo bem. Por isso que o jugo é leve e o fardo é suave. Quando a gente está em movimento do bem operante em ação, é uma alegria, é uma sensação de plenitude muito grande, é uma satisfação muito grande, e a gente se alimenta um no outro, vendo o bem brotar, vendo o amor acontecer, do que antes não tinha nada, de repente surge tudo, né?
Vendo alguém que vivia triste, cabisbaixo, deprimido, de repente encontrar um sentido e alma nova e se juntar, e um ir sustentando o outro e fazendo essa vibração, essa egrégora, fortalecer, e se firmar e sustentar, né? Isso dá sentido à nossa vida. Esse fim de semana, eu conversei com uma grande amiga minha de anos, de mesma escola, trabalhamos uns 20 anos juntos, talvez. Enfim, hoje ela tem 73 e eu 65. Aí ela virou para mim e falou assim, você mudou de cidade, você tem você ainda está trabalhando? Eu falei, eu encontrei um grupo que eu estou assim apaixonada, uma casa gostosa, um pessoal tão querido. Aí ela falou assim, você vai sempre para lugares queridos. Eu falei, não. Quando eu era quando você era novinha, você era fanática. Ela falava sempre isso e me reavivou. Por que eu era fanática? Porque eu tinha 20 e poucos anos, entendeu? Moradora do Rio de Janeiro, sexta-feira bombando tudo, casa de samba, escola de samba, pagode, madureira, tudo. Ali, Te entendo, amiga, eu te entendo. aqui, ó. Já está se polindo ali. Nas minhas mãos. E eu trabalhava a semana inteira, sexta-feira eu trabalhava até 9 horas da noite. Eu trabalhava à noite com os adultos. Aí tá. Vamos embora sair, não sei o que. Não vou, hoje eu não vou sair. Porque o primeiro e terceiro sábados eu trabalhava no tempo espírita do Piara. E a gente tinha que ir legal, equilibrado, não podia. Resíduo de ovo. Tem que preparar, Tinha que se estar. preparar para poder parar para A gente comia carne, eram uns 2, Disciplina. quinta e sexta a gente já ficava zen, no sábado eu trabalhava de 11 horas da manhã até as 2 da madrugada. Era uma jornada porque eu queria. Eu poderia trabalhar de 11 até as 3, mas eu falei, não, já que estou, meu filho. Aí ela falava assim, de novo, você vai trabalhar naquele negócio? Aí eu vou. Enfim, aí ela falou assim, e agora, você está trabalhando tanto quanto você trabalhava quando era jovem, que você não dançava, você só de vez em quando que você saía com a gente para dançar, para beber, para rir, para brincar. Eu falei, eu não estou trabalhando ainda tanto. Ainda, porque eu sou nova no pedaço, mas eu vou chegar a me doar. Ela continua fanática. Graças a Deus. E aí eu falava para ela assim, menina, você não compreende o que é você ver uma pessoa chegando numa casa de caridade, carregada, ou de cadeira de rodas, ou enfim, e passando o tempo para continuar fazendo tratamento, daqui a pouco está andando, feliz, abraçando. Gente, não tem preço. É que a gente estava conversando. Não sou eu que estou fazendo aquilo ali, não. Eu era apenas mais um. Nós éramos 1.500 médiuns. Dá para entender? 1.500 médiuns. Num sábado você atendia 6.000 pessoas. É uma coisa maluca, é casa do caminho, é uma coisa doida, é muita gente. Mas você acaba vendo as pessoas tão bem. Eu levei um primo meu, cético, não acreditava em nada. Ele virou, aí ele, então tá, então eu vou fazer a operação espiritual. Aí eu falei, tá bom, faz. Aí ele marcou a operação espiritual. Aí no dia seguinte, ele não tinha feito, ele marcou o papel. No dia seguinte ele falou assim,
Ô Márcia, pode ser que eu já tenha sido atendida? Aí eu, caramba, pode. Que pode. Aí ele falou assim, sabe o meu problema na coluna? Já consertou, eu tô certinho, tô olhando no espelho aqui, eu tô Coisa linda, né? Aí eu, ai que bênção, entendeu? Então, são inúmeras coisas que acontecem que a gente tem que acreditar. E quando você se dá com vontade, é uma alegria, é uma felicidade. E Que aqui, não é a cerveja que vai me dar. ele diz aqui, Se ó. acabar ali, vai a mesma necessidade que você estava sentindo. Ó, Volta Deus, que eu te puxar um pouco. Voltemos. Puxar para o horário, né? Aí ele diz, não posso seguir-te agora, perdoe-me se me amas. E sai quase correndo. Como a gente faz, a gente foge. E eu quero destacar aqui uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo. Eu nunca tinha visto até então essa retratação de Amélia aqui. O mestre sentou-se e se encheu de profundo sofrimento. Aí a gente pergunta, Jesus sofre? Gente, Jesus sofre, sofreu. Ele sentou e se encheu de profundo sentimento. E aí, era assim que ele ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. Isso acontece com a gente toda vez que a gente recebe esse convite, né? A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Imagine Jesus chorando pela gente. Toda vez que a gente diz um não, toda vez que a gente nega uma oportunidade de crescer, né? Ai, eu não vou nem para Jesus, eu já acho que o meu anjinho da guarda, ele deve Também. ficar virado no giraia, ele é burra. E aí o que ele disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm essas riquezas, os que têm riquezas. É a prova mais difícil, gente. É a prova que nos testa o nosso apego ao que é material. E aí o que acontece? Ele vai para a corrida, chega na corrida, o cavalo lá se tropeça, ele é estraçalhado na corrida, e no final, né? No final, ele sente as dores, a Amélia diz que ele sente as dores, silenciando os gritos na concha acústica, tem a impressão de escutá-lo. Ele ouve todo mundo gritando, né? Foi um acidente terrível. Ele escuta Jesus, renuncia a ti mesmo, vem e segue. E aí o que ele expressa? Amigo, amigo. Assim, quantas vezes a gente já ligou e que a gente retorna amigo? Porque ele está sempre esperando pela gente. Dois braços o envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, o suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Um resgate. A gente contou naquela palestra sobre Dimas, né? É a mesma situação aqui. Ou seja, nunca vai desistir de nós. Nunca. Depois que eu li esse capítulo aqui, eu escrevi umas coisas, né? Coisas assim que para eu refletir em cima disso. Até quando recusaremos o chamado dele? Até quando abriremos mão da verdadeira paz para nos refestelar com os prazeres do mundo? O chamado acontece a todo momento, nos convites sutis e até nas tarefas do cotidiano, em ajudar, auxiliar a todo momento a qualquer chamado. Desse jeito. Então, até quando? Né? A gente vai continuar se negando a ouvir o chamado. É agora. Porque com certeza o chamado assim, mais impactante, né,
foram lá daqueles dos discípulos, dos apóstolos, que eles tiveram que dar a prova, né, muito maior, né, que foram sacrificados de várias formas, todos eles passaram por isso. Então eles tiveram que dar um testemunho deles, foi físico, né, pela época, pela história em questão. Hoje, o que ele quer de nós? Está tudo pronto aqui, tudo codificado, né? Já foi colocado para nós, estudos aí, e o que falta ainda para a gente se colocar? Quer dizer, é uma pergunta